Olá, gente linda e abençoada! Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus e para aprender com ela. Eu sou a pastora Deise Carvalho Antunes, te agradeço por participar do nosso canal, que você possa se inscrever, você é muito bem-vindo, acionando aí o sininho para receber as notificações do próximo vídeo e também deixando o like para nos ajudar. Hoje eu quero meditar com vocês a respeito de um tema bastante interessante, né? A presença de Deus no meio dos homens, o tabernáculo de Deus na terra. O que era o tabernáculo? Eu vou fazer assim uma explicação bem fácil da gente entender. O tabernáculo é como se fosse um templo portátil, né? Então, quando eles saíram do Egito, Deus tomou assim algumas providências no meio do povo para que o povo pudesse conhecer Deus e pudesse sentir que Deus estava no meio deles. Então Deus deu primeiramente os mandamentos, né? Deu os 10 mandamentos, que é a moral, né? Porque tem a ver com a nossa moral, com a nossa conduta, né? Para com Deus. Então ele deu os 10 mandamentos primeiramente, depois ele deu as leis que Moisés escreveu. Como que era, né? Eu vou até deixar aí na descrição do vídeo um vídeo que eu falo como que apareceu a escrita, né? As primeiras escritas cuneiformes, né? Que era naquelas tábuas de argila, e depois eles passaram a escrever na pele de animais e depois nos pergaminhos que eram feitos com o tipo de uma planta. Então, ele deu os 10 mandamentos, as suas leis, e depois ele deu as orientações para que Moisés pudesse confeccionar, construir o tabernáculo. E ele disse: eu vou estar no meio de vocês. Então, quais tipos de material que era utilizado? Moisés pediu aí para o povo que fizessem as suas doações conforme as suas posses, né? Que seria ouro, prata, o cobre. Eles utilizaram a madeira de acácia, que era uma madeira bem forte, né? Uma madeira de longa durabilidade. Eles encontravam com facilidade nos locais por onde eles estavam passando. Era uma madeira que ela possuía tipo uma resina, então ela não se desgastava facilmente com o tempo. Eles usavam também o linho, as peles de animais, né, de cabra, pele de texugo. Então ele foi fazendo ali os pedidos e eles foram preparando todo esse material. Houve um período de preparação do material. As mulheres costuravam as cortinas, né, para o tabernáculo. E que tamanho que era esse tabernáculo? Eles procuravam um local plano. Então eles vieram do Egito, passaram pelo mar e começaram a adentrar no deserto. Geralmente eles procuravam um local plano, um terreno plano, limpavam esse terreno e eles ali construíam o tabernáculo, montavam o tabernáculo. Quando eles saíam, eles desmontavam e levavam para outro lugar onde eles estariam. Ele tinha uma medida total do terreno de 25 de largura por 50 metros de comprimento. Então ele era num formato retangular. Por fora, né, à volta, eles tinham então como se fosse uma cerca feita de pele de animais e de madeira. Então eles colocavam as suas estacas com as peles dos animais e formavam ali tipo uma cerca. Dentro do tabernáculo existia então a tenda onde estava o Santo dos Santos e o lugar santo. Era uma tenda feita no tamanho de 14 metros, em que o Santo dos Santos tinha 5 metros e o que sobrava desses 14 metros, então, seria o lugar santo. E o que tinha, né? Como que eles confeccionavam, né? Como é que eles fizeram a colocação de cada item dentro deste local? O local de fora chamava-se pátio externo, né? A área externa do tabernáculo. E tanto o pátio externo quanto a tenda, as suas portas ficavam voltadas para o Oriente.
voltadas para o local onde nascia o sol, né? O nascente do sol. Então, eles colocavam ali no pátio externo a pia de cobre. Por que eles teriam uma pia ali naquele lugar? Para que os sacerdotes, os levitas, pudessem se lavar. Porque o povo, eles não entravam dentro do tabernáculo. Eles vinham até o portão de entrada, entregavam os seus animais, o seu novilho, a sua cabra, o seu cordeiro. Ali eles faziam as suas súplicas, né? As suas petições a Deus ou o seu agradecimento. E aqueles que iam então oferecer o holocausto se lavavam na pia e depois vinham até o altar de holocaustos. O altar de holocaustos, ele tinha um tamanho que iria do dedo do meio até o seu cotovelo, 5 vezes esse tamanho. Então ele daria mais ou menos no braço de um homem o tamanho de 48 centímetros mais ou menos cada medida, totalizando 2,40 metros de cada lado. Ele era quadrado, com 2,40 metros por 2,40 metros, e ele tinha em cada canto um chifre, onde era então derramado o sangue do animal. Eles imolavam o animal, derramava o sangue naqueles 4 chifres, e depois colocavam um animal ali dentro e os queimava. Era dessa forma que era feito o holocausto. Então, fora ficava a pia e o altar do holocausto. E dentro da tenda, no lugar santo, eles tinham a mesa da preposição dos pães, onde ficava 12 pães asmos, e uma vez por semana eles trocavam esses pães, sendo que aqueles que trabalhavam, os sacerdotes, podiam, depois que era retirado esses pães, eles podiam se alimentar desses pães. Havia também o menorá, né? Que era o candelabro feito de ouro, e ele tinha 3 hastes de cada lado, totalizando 6 e uma no meio. Então, era 7 hastes, né? Com as suas lamparinas, onde colocava-se o azeite, para que pudesse ficar aceso constantemente. Ele servia para iluminar o lugar santo. E depois, mais próximo da entrada do Santo dos Santos, eles tinham o altar de incenso, que era feito de cobre. Eles utilizavam umas pedras, eles moíam, né, aquelas pedras aromáticas, eles misturavam então ali vários tipos de aroma, conforme Deus deu a Moisés, né, para que fosse confeccionado o incenso, e ali eles queimavam. Uma vez por ano, eles faziam essa queima desse incenso e eles abriam um compartimento, e aquela fumaça com aquele aroma adentrava dentro do Santo dos Santos, porque uma vez por ano abria-se o véu de azul, de púrpura e carmesim, que era feito de linho finíssimo, e então o sacerdote uma vez por ano entrava no Santo dos Santos para prestar a Deus ali o holocausto. Era onde estava então a Arca da Aliança, feita de madeira de acácia e coberta de ouro, né? Acima dela, na sua tampa, estavam os 2 querubins. Muitas pessoas dizem assim, engraçado. Deus diz para não ter imagens. E por que ele mandou fazer esses querubins, né? Era representando, né, os querubins que estão diante de Deus. Mas eles não adoravam nada do que tinha no tabernáculo. A adoração deles era diretamente a Deus, através da pessoa do sacerdote. E o que tinha dentro dessa arca? Existia ali a tábua, né, dos 10 mandamentos, dada por Deus, e também uma porção do maná que eles se alimentavam no deserto. E a vara de Arão, né, o cajado, era uma vara de amendoeira que Arão usou e em um determinado momento ela floresceu, era uma vara seca. Então, assim, aquela vara representava os milagres que Deus havia feito no meio do povo,
né? Os livramentos que Deus tinha dado no meio do povo. Então, dentro da arca tinha esses três elementos, né? A tábua, o maná e o cajado de Arão. Agora, nós vemos, né, que todas essas incumbências que Deus deu a Moisés, da forma que eles iriam utilizar, dos materiais que ele iria utilizar, você encontra isso na passagem de Êxodo 35. Você pode ler que você vai encontrar lá. O tamanho, então, era de 25 de largura por 50 de comprimento, e a tenda, ela era confeccionada com cortinas. A primeira camada, né, então ela tinha ali as madeiras cobertas de ouro, que fazia todo aquela caixa, né, aquele formato de uma tenda para dar estabilidade. E depois as mulheres confeccionavam cortinas e costuravam uma cortina na outra. Então ela totalizava um tamanho de 14 metros por 2 de largura. 14 de comprimento por 2 de largura. Depois, em cima dessas cortinas, mas e se chovesse? Por cima dessas cortinas, eles tinham as peles dos animais, as peles de cabra, que também eram preparadas, costuradas uma nas outras, mas tinham um tamanho um pouco maior, de 15 por 2, porque elas ficavam nesse formato, elas eram esticadas e ficavam por cima das cortinas. Depois, por cima, a pele de texugo, também costurada, nesse mesmo tamanho e colocada por cima, porque a pele de texugo não ia permitir que a água penetrasse para dentro, então, da tenda, onde estava o lugar santo e o santo dos santos. Então, a gente conseguiu aí entender, né, de que tudo o que tinha dentro da tenda e dentro do tabernáculo total, né, para que a gente possa entender de que forma que o povo se apresentava a Deus. Ninguém entrava, chegava no portão, né, de acesso, trazia a sua oferta e essa oferta era apresentada a Deus. Dentro do lugar santo, além da mesa da proposição, do altar de incenso e do candelabro, né, do menorá, também existiam as roupas que eles usavam, né? Aquela roupa que o sumo sacerdote usava com o seu peitoral com as 12 pedras preciosas representando as 12 tribos de Israel. Esse sumo sacerdote, ele não podia ser escolhido aleatoriamente da tribo de Levi, mas eles tinham que pertencer a uma única família, que era a família de Cohen. Então a gente conseguiu aqui entender e vamos ver agora, nos dias de hoje, o que representa. O tabernáculo, então, ele era como se fosse um templo portátil, né? Dizendo, aonde você estiver, se você me obedecer, Deus está falando isso. Eu estarei com vocês, aonde vocês estiverem. Por isso que ele era portátil, mostrando que a proteção de Deus está no meio do povo. Estava no meio do povo de Israel e hoje se estende a todos quantos obedecerem a sua palavra. O sacrifício que era feito, né, no altar de holocausto, ele foi então substituído. Em Hebreus 10 diz que o sacrifício de animais não podiam tirar o pecado de toda a humanidade. E por isso Deus o rejeitou. Ele era uma coisa transitória. Então, quando Jesus veio e entregou-se como o único cordeiro, o cordeiro de Deus, que tira o pecado, né? Que vence o pecado, que nos dá força para vencer o pecado, ele se entregou uma única vez por cada um de nós. Então, esse holocausto foi substituído pelo sacrifício único do Senhor Jesus. E os outros utensílios que eram utilizados lá? A pia, né, onde eles iam e se lavavam antes de oferecer o holocausto. Eu quero trazer algumas leituras para nós, que aí você vai achar bastante interessante, né?
a palavra vem falar para nós em Efésios 5. Ele vem dar uma ordem aos seus maridos, né? Para cuidarem das suas esposas. Aí ele diz, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Efésios 5, versículo 26. Então, a palavra de Deus é que nos purifica da nossa impureza. Então, ela representa a pia onde eles se lavavam. O candelabro, né, o menorá, a luz, vem falar na palavra de Deus no Salmo 119, que luz para o meu caminho a tua palavra é, né? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, arremetendo, aqui ela vem nos iluminar, a nos dar um norte, a nos dar um local de direção, a nos mostrar por onde é que nós temos que ir. E a mesa da preposição dos pães? Olha o que diz para nós em Mateus 4, no versículo 4. Respondeu e disse Jesus, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus nos purifica, nos limpa, nos ilumina, nos dá uma direção e nos alimenta. Então tudo isso foi substituído, o que era transitório, por algo muito mais substancial, não é isso? Por algo verdadeiramente que nós temos na nossa mão. Nós não precisamos mais ter todos esses utensílios, mas nós temos a palavra que agora está como uma substituta desta pia, deste pão e deste candelabro. A arca de Deus, ela manifestava a presença de Deus, né? Então, quando nós aceitamos a Jesus e procuramos nos purificar dos nossos pecados, nós temos a presença de Deus na nossa vida através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Porque Deus disse assim para os seus discípulos, olha, eu não vou deixar vocês só, mas eu vou para o Pai e vou enviar o Espírito Consolador, que ele estará convosco todos os dias. E fala para nós, aqui em 1 Coríntios 6, no versículo 19, ou não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, mas fostes comprado por bom preço. Então o Senhor Jesus está dizendo que nós agora somos o templo. Quando Deus falou, olha, eu vou tirar o coração de pedra e vou escrever as minhas leis no vosso coração. Eu vou dar os meus mandamentos e colocar no vosso coração. E então assim eu estarei habitando em vocês. Porque aquilo que era transitório, ele foi colocado de lado, né? Está no Velho Testamento. E agora nós temos uma nova aliança com Cristo através do seu sangue que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Eu espero que você tenha gostado dessas curiosidades bíblicas, que você tenha entendido o conteúdo deste vídeo. Peço aí mais uma vez que você deixe o teu like. E nós teremos agora novos vídeos aqui no canal. Está sendo preparado um vídeo falando das festas, né, do povo de Israel e o que representa para nós nos dias de hoje. A festa dos tabernáculos, a festa das primícias, a festa da Páscoa, e nós estaremos aí aprendendo cada dia mais a palavra de Deus. Eu também te convido a participar lá da minha página no Facebook, que é a página Reflexo da Glória, que tem louvor, tem palavra, tem um vídeo toda sexta-feira, que você possa também participar comigo, deixar lá o seu curtido, né, a sua curtida, e que Deus te abençoe grandemente e fica para ti um forte abraço da pastora Deise. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.